inquestionável que Charles do Bronx e Alex Poatan foram as maiores estrelas brasileiras do MMA nos últimos 9 anos. E digo 9 anos justamente porque bate com a derrota do José Aldo pro Conor McGregor. Pra quem não lembra, ali foi o pico de interesse do público brasileiro pelo José Aldo. Ele ainda era campeão, chegou a ser o número 1 peso por peso, entrava na maior rivalidade da carreira, tinha o filme mais forte do que o mundo sendo lançado nos cinemas, Aldo tinha cobertura da TV Globo, ia no Domingão do Faustão, etc, etc. Anderson Silva, a mesma coisa. Quem não se lembra do boom do MMA aqui no Brasil em 2011, com a luta contra o Vitor Belfort? Acho que essa foi, talvez, a luta mais aguardada da minha vida. Ainda assim, digo sem medo de errar, Poatan é hoje uma estrela global maior do que Aldo e Anderson Silva foram no auge, por vários motivos. Em números absolutos, tem mais gente consumindo MMA hoje em comparação com 2010, 2015. 2. As redes sociais são muito mais difundidas. Mais gente teve acesso a algo do Poatan, nem que seja um highlight. 3. Ainda que não fale inglês, como Aldo e Anderson Silva não falavam, Poatan tem mais carisma, no melhor estilo humor mudo Charlie Chaplin. Tem o chama, a entrada épica, mais conteúdo sendo produzido, a dancinha, a indumentária indígena, há mais camadas e detalhes adicionados que fazem o público se relacionar. Anderson era até mais espetacular em certos momentos dentro do octógono, mas nunca viu o público tão apegado a ele como é hoje pelo Poatan. Sendo que há uma disparidade fenomenal aí. Anderson teve no topo no UFC por 7 anos. Poatan não tem 4 anos de MMA. Com o Charles do Bronx foi a exata mesma coisa, tempestade perfeita. Os resultados vieram e o jeito do cara, a história de superação, ressonou com o público brasileiro justamente num momento de pico de demanda. Aí olha só o reflexo dos tempos nas redes sociais. Charles hoje tem mais seguidores no Instagram do que Anderson Silva, Vanderlei Silva, Minotauro e Royce Gracie somados. Sem os pioneiros, a gente não estaria aqui. Talvez foram até mais importantes do que o Charles. Mas o meu ponto é, hoje o MMA é globalmente muito mais consumido. E não é só o MMA, né? Se o Maradona e o Pelé estivessem vivos e andassem num shopping em Tóquio do lado do Cristiano Ronaldo, o que aconteceria? Mas como vocês sabem, idolatria esportiva só existe com o resultado. Porque o Poatan passou o Charles e virou o número 1 no coração do brasileiro. Porque o Charles foi destronado pelo Makhachev. Se tivesse vencido o russo, depois o Volkanovski e se consolidado como o maior peso leve da história, número 1 peso por peso, não sei se o Poatan tinha passado, talvez não. Acho que ainda estaríamos no charlinismo, na Charlesmania. Se o Poatan não vencer mais, perder a revanche pro Ankalaev e o tempo dele passar, já toda a atenção vai estar em quem trouxer resultados. Infelizmente é assim, é o cruel jogo dos esportes de combate. Para boa parte do público, o cara é tão bom quanto a última luta dele. O problema é que essa renovação não é tão simples assim. Sim, temos ótimos candidatos, Diego Lopes, os Fighting Nerds, Patrício Pitbull, Jailton Malhadinho, mas são trajetos muito complicados. Apertar o verde ali e confirmar, vestir o cinturão é muito difícil. Marcar a época e ainda ter carisma para mover as massas, como no caso do Charles e do Poatan, é muito mais difícil ainda. São sujeitos únicos. Existe sim a possibilidade de ninguém chegar, ninguém manter a chama acesa, experimentarmos um inverno no MMA brasileiro. Por isso, o ódio, o bode que o público brasileiro pegou nos últimos anos com o wrestler russo do Cáucaso. Charles e Poatan foram destronados pelo mesmo cara, pelo exato mesmo perfil de adversário. Mas antes deles, lembrem-se que Edson Barbosa parou em Khabib Nurmagomedov. Ele vinha de 3 grandes vitórias: Anthony Pettis, Gilbert Melendez e Beneil Dariush. Disputaria o título dos leves se vencesse o russo. Khabib, Makhachev e Ankalaev vêm do mesmo lugar, da mesma escola. Todos foram campeões mundiais de combate sambo, só muda o biotipo. E não adianta que o tempo passe. Makhachev pode ficar mais 3 anos no topo e Charles se aposentar. Não vamos esquecer, nenhum mérito dele jamais será aceito por aqui. É tudo graças a supostas agulhadas aplicadas nas montanhas e lutas em Abu Dhabi. Não importa que ele tenha lutado mais nos Estados Unidos do que no Oriente Médio e nem que tenha sido um dos atletas mais testados por doping no plantel nos últimos anos. Veremos sempre o copo meio vazio. Contra o Ankalaev, suspeito que o ranço será ainda maior, porque foi o resultado apertado. O Brasil torcerá a favor de qualquer adversário dele. Se casam hoje Ankalaev versus Jiri Prochazka, é papo de vermos as bandeiras da República Tcheca nas ruas de São Paulo. Ankalaev versus Jamal Hill, esqueceríamos na hora todas as ofensas e desculpas proferidas pelo americano. Agora, a pergunta que não quer calar é: como essa escola russa destronou logo os nossos 2 maiores campeões da última década? Indo além, se Khamzat Chimaev bater Dricus du Plessis, 5 dos 8 cinturões masculinos pertencerão a wrestlers que nasceram ou treinam nessa mesma região do planeta.
Por quê? Eu refleti bastante sobre o assunto e cheguei a 3 conclusões. Não sei se tô certo ou errado, mas vou compartilhar aqui com vocês. Número 1, o jogo. Os caras são extremamente difíceis de serem batidos porque tem sempre a vantagem logística. O wrestler superior no UFC, com a grade para escorar e completar a queda, vai sempre determinar onde a luta acontece. Entre parênteses, no ringue a vantagem não era tão grande porque não tem a grade. E como essa turma vence o jogo da imposição geográfica em 95% dos casos, se tiver ruim em pé, derruba. Se for ruim no chão, troca com a ameaça da queda sempre no horizonte. Até um ótimo wrestler americano acabou por baixo contra o Movsar Evloev. E ainda que Bo Nickal seja melhor wrestler no papel em relação a Khamzat Chimaev, o Lobo consegue defender as quedas e provavelmente tem a melhor trocação. Charles perdeu porque levou um cruzadão de direita e caiu grog, é verdade. Só lembrem que antes, Makhachev derrubou ele 2 vezes e também negou uma queda. Ou seja, o carro-chefe do Charles, a melhor arma, foi negada tanto por cima quanto por baixo. Já Poatan claramente ficou mais preso para não se encontrar fora de posição e ser quedado pelo melhor wrestler que enfrentou no MMA até agora. Existem as circunstâncias, claro, mas o jogo não casou muito bem. O segundo ponto é o timing da coisa, e esse aqui é muito importante. Makhachev é 2 anos e pouco mais novo e tem quase 20 lutas profissionais a menos. Ele encontrou o Charles mais fresco na carreira, mais poupado, enquanto o brasileiro levou 4 knockdowns nas 3 lutas anteriores. Já Ankalaev é 5 anos mais jovem, nunca foi nocauteado e tem menos da metade da quilometragem profissional em relação ao Poatan. O pulo do gato é o seguinte: a galera de lá aposenta cedo. A gente não os vê envelhecendo no octógono, dando vez para os jovens. Khabib parou com 32, Islam de 33 já fala em parar. Esses 2 pontos são os mais importantes, mas suspeito que ainda entre aí um aspecto cultural. Islam, Khabib e aquele grupo são da filosofia de abdicação total pelo prêmio. Você não será o número 1 do mundo se não deixar tudo para trás. Makhachev disse publicamente antes da última luta que praticamente não tem contato com os 3 filhos, não os cria. Não é nem que eles não vão no show do rapper Drake de vez em quando, por exemplo. No passado, Khabib participou de protestos para abolir shows de rap no Daguestão por corrupção da juventude e imoralidade. O relacionamento, o tempo expendido para a família, esposa, é muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Ocidente. Não há pressão por passar 3, 4, 5 meses em outro continente. Por exemplo, festas, dormir tarde, namoradas, priorizar compromissos comerciais, etc. Isso nunca existiu para esse grupo de pessoas. São décadas de treinar, rezar, comer e dormir. Bem ou mal, certo ou errado, numa linha de tempo mais alongada, isso também é volume de trabalho. Enfim, essa é a minha teoria do porquê essa rapaziada do Cáucaso é tão difícil de ser batida. Só saliento que, por mais difícil que pareça ser, recuperar esses cinturões a essa altura do campeonato não é impossível. A guerra não acabou nem pro Charles, nem pro Poatan. Ainda há um tiro de misericórdia. Mas claro, isso é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. Na sua opinião, por que as 2 maiores estrelas brasileiras e tantos outros atletas, até americanos, de outras nacionalidades, acabaram vitimados por essa galera com esse estilo de vida, esse método, né? Principalmente os vindos do Cáucaso. Comenta livremente aqui embaixo no vídeo, deixa o seu like para ajudar a gente com o algoritmo do YouTube, clica na mãozinha positiva, por favor, é a forma de repagar aqui o meu trabalho e não perde a resenha de ontem, em que eu falei sobre como Maurício Ruff virou radioativo e já foi sacaneado pela rapaziada que faz os rankings, infelizmente. Clica no link aqui e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.